unhas. Eu fico roendo unhas. Eu tenho a consciência que isso não precisa ser assim. Eu posso parar. Mas de vez em quando vem uma vontade que é mais forte do que o meu querer. A vontade domina. Então, às vezes, na nossa indústria, o gerente manda mais do que o dono. É verdade isso? Olha só. A gente vai repetindo e vai analisando porque é muito... O pensamento é um atributo do espírito. A Joana de Anjos diz assim, né? Que o homem, o ser humano, ele se assemelha aos animais. Come, dorme e procria. Alguém aqui escapa disso? A tendência da vida, né? A tendência da vida humana é isso. Por natureza, por instinto, a gente come, dorme e procria. Agora, o homem espiritual tem algo a mais. Primeira coisa que tem é o pensamento. Certo? E qual é a matéria-prima dessa indústria chamada pensamento? Qual é a diferença entre nós e os animais? No corpo físico a gente é igual. Come, dorme e procria. Mas só que olha só. Matéria-prima. Vamos ver qual é a matéria-prima. Olha lá, próxima tela. Matéria-prima. A gente tem ideias. O espírita tem que ser um idealista. Quantas ideias povoam a nossa mente durante um dia? Muitas. Ideias boas, ideias não tão boas, mas as ideias povoam o nosso pensamento. E de vez em quando a ideia vem e vai. De vez em quando a ideia vem e fica. Quando a ideia se junta com uma outra matéria-prima, e às vezes isso dá uma confusão. Olha a outra matéria-prima. São as emoções. E às vezes a gente pensa que pensa. E às vezes a nossa ideia é uma coisa impensada. E se junta com uma emoção, e a gente alimenta essa ideia, e nos dá uma dor de cabeça para o futuro. Martinho Lutero tem uma frase que o Chico Xavier também dizia muito. Eu acho que é a próxima tela. Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninhos nela. Olha, vamos analisando tudo isso. Uma ideia vem. O pássaro voa, mas a gente não deixa um pássaro fazer um ninho em cima das nossas cabeças. Então é muito importante prestar atenção, vigiar o que está circulando pela nossa mente, como está a qualidade do nosso pensamento, disciplinar o pensamento. Isso vale também aquela recomendação de Emmanuel para Chico Xavier: disciplina, disciplina e disciplina. Como está a qualidade do nosso pensamento? É um atributo do espírito. E às vezes a gente não dá o devido valor para a qualidade do nosso pensamento. Essa indústria. Olha só. Para melhorar a qualidade do produto, é necessário mudar a matéria-prima para melhor. Vou pedir para o Marco voltar 2 telas. Aí e a outra. Olha só. O que entra aqui na indústria é processado. A indústria não para. Desde que a gente reencarnou, essa indústria está funcionando. A gente pensa, a coisa funciona. Para melhorar o pensamento, que é o produto acabado,
É preciso melhorar a qualidade da matéria-prima. Qualquer indústria funciona assim. E a gente está tentando traçar um paralelo com o nosso pensamento. Então, a qualidade das ideias, né, a qualidade das emoções. Quando isso se junta, a gente às vezes dá um salto de crescimento. Eu particularmente não gosto muito do termo reforma íntima, não tenho nada contra, mas eu prefiro o termo transformação moral. Isso passa por um processo que começa tudo no nosso pensamento, na forma de pensar, vigiando os pensamentos. Muitas vezes a ideia vem e é bom que ela vá embora logo. Não deixar fazer um ninho. E aí, como disse para vocês, às vezes uma ideia bobinha, insignificante, e é preciso tomar cuidado com aquela ideia constante, sempre aquela ideia. É até preocupante. Pode ser inclusive uma obsessão simples, sempre aquela ideia, a mesma ideia, martelando na nossa mente, tentando nos levar a um equívoco. É preciso se precaver e se preocupar com isso, vigiar. Atenção a essa situação. Tá? Vamos então em frente. O que é então o pensamento? O pensamento é um produto resultante das ideias e das emoções. Importante voltar lá. Quem é o dono do pensamento? O espírito. E quem é o gerente? A vontade. Vontade e espírito e pensamento, voltados aí ao progresso do ser, encarnado ou desencarnado. Como um espírito influencia na nossa vida, nos nossos atos? Valendo nota. Como? Através do quê? Do pensamento, gente. Não tem outra forma. Um espírito influencia a nossa caminhada aqui na Terra, tanto para melhor como para pior, através do pensamento. O que determina o pensamento são ideias com as emoções. Olha só a próxima. Se esse pensamento tem como dono o espírito, tem como gerente a vontade, as ideias e as emoções são a matéria-prima. Se eu, por exemplo, tenho uma indústria, falar na minha área, fabrico lajes para pôr nas residências. Minha matéria-prima o que é? Pedra, areia e cimento, e ferro, e aço. Se eu comprar um cimento de má qualidade, vai sair um produto de boa qualidade? Tá. Para o pensamento, a ideia e a emoção que envolve essa ideia é fundamental para que a gente tenha um pensamento melhor, um pensamento mais voltado para a prática do bem, para a prática da caridade e para o nosso crescimento moral e espiritual. Olha só. Cuidado com o... Eu faço assim porque minha mãe fazia assim, porque minha avó fazia assim. Isso é perigoso. O pessoal fala que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Não é essa a forma de ver e de pensar do espírita. Analisando o nosso passado, vemos aí alguns equívocos, umas tendências que nos levaram a muita dor e muito sofrimento. Então é preciso mudar. É preciso buscar essa transformação moral. Então a gente faz coisas automáticas. Por exemplo, o meu exemplo que eu dei para vocês, eu roo unhas. E é tão automático.
Agora no caminho a minha esposa teve que tirar na mão da boca umas 3 vezes, ainda mais quando a gente fica um pouco nervoso, né? Toda vez que se predispõe a vir aqui trazer uma mensagem, a gente fica com aquele friozinho na barriga, né? Então vem a mão à boca. Eu sei que não precisa ser assim, eu posso mudar, só que dá uma vontade e ela é irresistível. E essas as dificuldades que a gente tem para vencer os nossos hábitos. Então essas tendências que a gente foi incorporando, e é muito complicado, não é fácil, mas é possível. Por quê? Porque o passado fala muito alto na nossa existência. É muito forte. Por mais que a gente entenda que é preciso mudar, na prática ainda a gente tem muitas dificuldades para vencer a nós próprios. Vejam só a questão 89A do Livro dos Espíritos. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Perguntou Kardec. Resposta do Espírito. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Alma é sinônimo de espírito. Tem até lá, na introdução do Livro dos Espíritos, que alma, Kardec coloca como o espírito encarnado. Mas a gente agora está encarnado. A hora que esse corpo for embora, a gente continua com o nosso espírito. Então é muito profunda essa questão. Alma é espírito. Alma é ela que pensa, é o espírito que pensa. Se eu dizer para vocês ali, olha, imaginem só que aqui tem um cão. Eu estou passando a mão em um cão. Vocês estão vendo esse cão? Estão imaginando esse cão? Pensando nesse cão? Ele é branco, com pintas pretas. Estão imaginando esse cão? Agora eu vou dizer para vocês, não pensem mais nesse cão. Não pensem, não é para pensar mais no cão. Ou senão vamos fazer diferente. Eu quero que vocês agora pensem na sala da casa de cada um. No sofá, na arrumação lá. Pensaram na casa de vocês? Digo para vocês que vocês estiveram lá. Deram uma voltinha por lá. Olha, o pensamento é a alma que se transporta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois é a alma quem pensa. Olha a importância disso. A importância da qualidade do nosso pensamento. Envolve tudo na nossa vida. Desde o simples fato de fazer uma comida. De fazer uma alimentação. E ela é feita com amor, com carinho. Vocês já devem ter contato, visto alguma vez, alguém já passou aqui para vocês, aquela pesquisa do Masaru Emoto, da água. Quem nunca ouviu falar do Masaru Emoto, que é uma pesquisa sobre a água, procurem na internet. O que ele fez? Várias pesquisas. Por exemplo, um copo d'água. Alguém diz diante desse copo d'água, eu te odeio. Aí ele tirava uma gotinha dessa água e congelava. E depois olhava no microscópio. Coisa horrível. Horrível. Feia. Uma figura muito disforme. Da mesma forma, num outro copo d'água, alguém dizia assim diante daquele copo d'água, eu te amo. Ele tirava uma gotinha, congelava e analisava no microscópio. O cristal dessa água era a coisa mais linda, parecia um diamante. É só procurar na internet que tem. Esse estudo sobre a água. Então a gente é 70% água. O planeta também é 70% água. A água é um veículo, né? É líquido. Por exemplo, quando a gente bebe uma água, abençoando essa água entra no organismo, levando saúde, é uma vacina para o nosso corpo físico. Quando a gente se lembra da comida da mamãe, nossa, que saudade do feijão. Às vezes a esposa nem gosta muito, né? Fica com um pouco de dor de cotovelo, mas a gente tem aquela saudade porque a mãe fazia com
amor, carinho. Então, olha só, é um processo químico. A gente é uma química constante. Então, é preciso uma preocupação intensa com isso. Da mesma forma, eu digo para vocês, às vezes a gente fica meio nervoso. Vocês ficam nervosos de vez em quando? E de vez em quando a gente fica bravo, inclusive com os nossos filhos. Aí eu ainda te pego, eu te bato. Tem gente que chega a falar assim, eu te mato. E tem gente que fala assim, eu te odeio. Inferno. Vocês perceberam quando a gente fala esse tipo de afirmação? A gente até fecha a mão e joga para baixo. Então é pesado, é um pensamento negativo que invade, irradia e complica o mundo à nossa volta. Que droga! É sempre assim para baixo. Quando a gente está nervoso e que a gente explode, é diferente quando a gente fala assim, vai com Deus. É sempre, seja feliz, sempre vai em frente, muda tudo. Mesmo com as aflições desse mundo ainda de provas e expiações, a gente se sente forte, com esperança, fé, aquela fé no futuro, aquela fé inabalável. A gente conversa com dois tipos de pessoas. Acontece comigo, deve acontecer com vocês também. Às vezes no dia a dia, às vezes é o telefone que toca. Oi fulano, tudo bem? Tudo bem e você? Eu estou péssimo. Hoje o dia está uma droga. Você sente o peso da vibração negativa pelo telefone às vezes. Não fale assim. Não, eu estou com uma depressão tão grande. Então tem dois tipos de pessoas que vêm pra gente. O positivo e o negativo. Os médicos, os cientistas estão estudando as doenças, o câncer. É uma somatização do ódio, da raiva. Porque isso começa aí a atingir o sistema circulatório, sistema linfático, sistema nervoso central e mexe com todo o nosso organismo. Essa pesquisa da água foi fantástica. Através do nosso pensamento, da nossa fé, a gente interfere nas moléculas de água e dá um suporte para o nosso corpo físico, saúde, porque a água vai para o sangue e penetra, percorrendo todas as artérias, as veias, vai e volta, levando saúde, equilíbrio para o nosso organismo. Tudo funciona corretamente bem. Então isso é muito importante saber e refletir sobre o estado, a disciplina do nosso pensamento, porque o pensamento viaja. Lembra daquela, aquela história lá? O pensamento até parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? É assim que funciona. O pensamento é importantíssimo na nossa trajetória de espírito imortal. Olha lá a próxima. Então a gente já tem uma informação aí para pensar, para refletir. O pensamento é o resultado das nossas ideias com as nossas emoções. Então vem um pensamento. Passou, vou dar um exemplo bem assim, que envolve muita gente por aí, casos constantes no nosso dia a dia. Passa aí uma moça bonita, um homem se engraça com a moça. Eu olho aqui, na minha mão esquerda tem uma aliança, na mão dela não tem. E vem o pensamento, Eu vou puxar aí uma conversa, é uma ideia que vem. A ideia vem e vai. Mas se eu começo a alimentar essa ideia, um dia eu dou uma falada. E aí eu irradio uma intenção. Quando era só pensamento, não deixa ele fazer ninho não. Opa! Mas se ele vem e se mistura com uma emoção, irradia, e o outro lado aceita, dá uma confusão. É verdade ou não? Então é complicado, mas é uma coisa real que a gente tem que se preocupar. E às vezes depois, agora eu não quero mais. Só que as pessoas se envolvem
e complicam a existência atual de uma forma impensada. Então a gente tem que se preocupar muito com isso. A ideia vem e deixa que ela vá. Agora, se ela se mistura com uma emoção, dá muita confusão na nossa vida em várias situações. É para a gente ir pensando em tudo isso, refletindo e saindo aqui com a pulga atrás da orelha. A importância de disciplinar o nosso pensamento. Pensamento negativo e pensamento positivo. Um índio norte-americano, ele tem uma frase que ficou marcada e está aí escrita em vários locais. Ele disse assim uma vez: dentro de mim tem 2 cachorros. Um cachorro é cruel, agressivo, violento. O outro cachorro é dócil, manso, afetuoso. Eu vivo constantemente com esses 2 conflitos íntimos. De vez em quando eu me apresento tranquilo, equilibrado. Alguém pisa no meu calo, eu me mostro com um passado ainda de muita agressividade. Aí alguém pergunta para o índio, né? Qual dos 2 cachorros que estão mais presentes nos seus atos? E o que ele responde? Aquele que eu mais alimento. Então, que cachorro que existe dentro de nós a gente está alimentando mais? O pensamento positivo ou o pensamento negativo? Na antiguidade, um filósofo, Licurgo, foi questionado. Algumas pessoas chegaram até ele lá na Grécia Antiga e quiseram saber o que é educação. A gente quer uma resposta. O que é educação? Vocês querem saber o que é educação? A gente quer ouvir o que é educação da sua boca. Então vamos combinar o seguinte: vocês voltam daqui a 6 meses. O pessoal ficou bravo. Mas a gente quer uma resposta do Senhor e mandou voltar daqui a 6 meses. Vocês querem saber o que é educação? Voltem daqui a 6 meses. Passaram-se os 6 meses, o pessoal voltou lá. E agora, dá para o senhor responder para a gente o que é educação? Ele foi até dentro de casa e trouxe lá 2 gaiolas. Uma lebre e um cão. Primeiro ele soltou a lebre, depois ele soltou o cão. O cão saiu correndo atrás da lebre e acabou com a lebre. Destroçou a lebre. O pessoal ficou apavorado. Você chamou a gente aqui 6 meses depois para a gente ver essa tragédia? Essa coisa horrível? Que isso? É uma brincadeira? Pois espera aí. Foi lá dentro da casa e trouxe mais 2 gaiolas. O que tinha nas gaiolas? Uma lebre e um cão. Mas não chega uma vez só? Você vai fazer a gente ver de novo essa tragédia? Aí ele soltou a lebre e soltou o cão. O cão saiu correndo atrás da lebre, lambia a lebre, rolava com a lebre. Um fazia carinho no outro. Ele falou: isso é educação. Olha, gente, a questão do pensamento é muito séria, é muito importante. A questão da educação também. A gente pode, através do nosso exemplo, auxiliar numa transformação do semelhante. Mas isso é muito individual. Quando a gente fala em educação, a gente pode falar assim, ó: eu me educo, tu te educas. Eu não posso te educar. Eu posso, através do meu exemplo, levar uma mensagem de uma postura digna, correta. Mas é assim: eu me educo, tu te educas. A gente manda os nossos filhos para a escola e às vezes paga uma escola cara para que eles passem na universidade. Não é assim que funciona? Vou procurar uma escola boa para o meu filho porque ele precisa entrar na faculdade. A nossa parte nessa questão da educação, e será que a gente preparou os nossos filhos para saberem que mais de 50% dos jovens que entram numa universidade saem de lá alcoólatras? Eu estou falando besteira? Isso é estatística. Mais de 50% dos alunos que entram numa universidade saem de lá alcoólatras. Então a gente tem que levar essa informação, um exemplo para os nossos filhos,
para que eles entrem, tenham contato com isso e não se contaminem com isso. Qual é a matéria-prima que está entrando para sair um pensamento de qualidade? A gente, estudando a doutrina espírita, tem uma responsabilidade muito grande. Sem falar na questão das drogas, né? Dizem que em torno de 30% experimenta algum tipo de droga dentro da universidade. Então, pensamento negativo é veneno. Quando a gente fica no ódio, no inferno, a gente está se envenenando. Quando a gente está no pensamento positivo, a gente tem um suporte muito grande. Junto com Jesus, trabalhando, aliado ao seu evangelho, a proteção é imensa. Como a gente está acordando? Para vocês pensarem, como a gente tem acordado todos os dias. O sono é como se a gente fizesse uma viagem. Tá? Quando a gente volta de uma viagem, de férias, da praia, da Europa, e quando a gente volta de uma viagem, a gente encontra com um amigo, a gente quer contar o que viu, o que fez, o que conheceu. E se a gente for dar uma voltinha no umbral? Olha, uma noitada, num inferninho que tem por aí, muita bebida, até altas horas e tem que acordar às 7 no outro dia. Como a gente acorda? A gente tem que prestar atenção na qualidade do nosso sono. A gente está preparando o sono. Para onde a gente está viajando? Para a praia ou para o umbral? Então isso começa tudo aqui no pensamento. É muito importante. E aí a gente vai se fortalecendo, tem um amparo muito grande, preparando o sono, disciplinando o pensamento. Aí essa indústria começa a produzir um produto acabado de melhor qualidade. E assim a gente vai tendo uma tranquilidade na alma. As aflições são aí proporcionais à nossa realidade, ao nosso estado de consciência. Mas a gente vai enfrentando, mudando as montanhas das nossas aflições, passando por elas, crescendo, aprendendo sempre. A próxima tela traz aí uma recomendação de Kardec. Espíritas, amai-vos. O amor, foi isso que Jesus trouxe. A gente fala muito de amor e vive propagando a guerra, a desavença, a discórdia. Uma das coisas que mais complicam o nosso relacionamento humano é a língua. É uma maledicência. A gente fala mais do que deve e fala coisas que depois até a gente duvida. Só que escapou. A gente não aguenta. Cuida demais da vida dos outros. Então olha só, a recomendação para nós espíritas, amai-vos. É esse trabalho que a gente tenta fazer, por exemplo, através da USE. Como o Roberto falou, semana que vem a gente vai ter um evento lá de evangelização infantil, no sábado, com a responsável dessa área lá da USE São Paulo, preparando os evangelizadores para cuidar das crianças, levar a filosofia espírita a esses jovens, essas crianças. Então a preocupação, a USE é a união, não é um centro espírita, é a união de todos os centros espíritas. É a recomendação de Kardec, espíritas, amai-vos. Aqui na Barra a gente tem 3 casas espíritas. A gente vê a Marinês aqui, a Marinês do Cristão, a Marinês no ASEAC, o Roberto está sempre com a gente lá, como chama no barco? É o Pedro. O Pedro está aqui, está lá no Cristão, é isso que é gostoso. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Quer ver uma coisa que o brasileiro, o espírita ainda um pouquinho mais, mas o brasileiro lê muito pouco. Tem muito livro bom, tem livro ruim, até no meio espírita. Mas ler um livro é informação, é exemplo. Um romance, água com açúcar, às vezes um romance traz um conteúdo doutrinário correto, acrescenta muita coisa. Então a gente pode ir disciplinando. Nossa, eu não quero pensar nisso, mas o pensamento vem. Cada um tem que arrumar uma forma. Tem gente que decora uma poesia. Eu, quando chega um pensamento meio besta,
Eu começo assim, né? Hoje eu ando devagar porque eu já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Então eu canto. Tem algumas músicas que, né, estão gravadas aqui dentro, né? Água que nasce na fonte serena do mundo. São músicas que, né, que formam um profundo grotão. Péssimo, né? Rima, né? Harmonia péssimo, mas a letra é que fortalece o pensamento, que vai embora. Não faz nenhum aqui não. Então a gente, cada um vai arrumando uma forma de espantar esse pensamento. Essa ideia boba aí que chega e, né, de vez em quando fica. E às vezes dá uma confusão, tá? Então, espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Um francês que escreveu isso, ó. A verdadeira viagem do descobrimento não consiste em procurar novas terras, e sim em ver com novos olhos. A gente tem uma história, tem um passado. A gente precisa usar esse passado e ver a vida com outros olhos, aproveitando do conhecimento espírita, dessas informações preciosas que a gente veio buscar aqui nessa casa. Essa casa que foi um hospital para muitos de nós. Essa casa que está sendo uma escola, é um templo, é uma oficina de trabalho. E a gente vai fortalecendo o nosso conhecimento, sofrendo menos, amando mais, buscando a felicidade possível vivendo aqui na Terra. E aí, com essa preocupação com o nosso pensamento, a espiritualidade nos ampara e nos socorre constantemente. Eu encerro o bate-papo da noite com um vídeo que está na internet, e a figura de Jesus nesse vídeo representa o amparo da espiritualidade em todos os momentos da nossa existência. Desde que o nosso pensamento esteja no bem, na paz, na harmonia, o nosso pensamento traz uma luz. A gente pode apagar a luz do sol? Não, a gente pode até encobrir, mas ela existe. Por isso que Jesus dizia, brilhe a vossa luz. Então, a gente encerra, né, depois do momento do passe, com esse vídeo. E percebam só a preocupação